Essa pergunta já atravessou a mente de milhões de pessoas. Será que foi real? Será que o prazer que ela demonstrou ali, no ápice do momento, foi mesmo autêntico? Ou apenas uma encenação bem ensaiada? E se foi fingimento, por que ela fez isso? O que isso diz sobre o encontro, sobre o parceiro, sobre a relação? Se essa dúvida já te visitou, ou se você já foi quem fingiu, então este vídeo é para você. Antes de seguir, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta. Você já suspeitou que alguém fingiu o orgasmo? Já fez isso? Vamos conversar sobre isso com maturidade, sem vergonha, sem rodeios. Fingir o orgasmo não é raro. Na verdade, é comum. Muito mais comum do que se imagina. Pesquisas feitas em vários países mostram que mais de 60% das mulheres já fingiram pelo menos uma vez. Algumas fazem com frequência, outras em situações pontuais. Mas o que importa aqui não é só o número, é o motivo. Por que tantas mulheres sentem a necessidade de simular algo que deveria ser espontâneo, genuíno e incontrolável? A resposta é complexa e começa pela educação sexual deficiente. Desde cedo, muitas meninas são ensinadas a reprimir o próprio desejo, a evitar o toque, a achar que prazer é coisa feia. Crescem sem conhecer o próprio corpo, sem saber o que gostam. E quando entram na vida sexual, já partem de um lugar de culpa, insegurança e silêncio. Ao mesmo tempo, o mundo diz o tempo todo que o orgasmo é a meta final, que ele define se o sexo foi bom ou ruim. E aí, no momento em que o prazer não vem, por cansaço, tensão, distração, ou simplesmente porque o parceiro não sabe o que está fazendo, muitas mulheres sentem a necessidade de fingir, para proteger o ego do outro, para evitar conflito, para acabar logo, ou porque acham que é isso que se espera delas. E aqui já está um dos maiores erros da cultura sexual: transformar o orgasmo em obrigação, em cartão de ponto, em medalha de validação. Porque quando o orgasmo vira um dever, o prazer vai embora, fica só pressão. E é por isso que tantas mulheres fingem, porque, num certo ponto, é mais fácil simular do que explicar que não conseguiram. Mais fácil gemer alto do que pedir "para e escuta meu corpo". Mas o que tudo isso significa para quem está do outro lado? Significa que talvez você nunca tenha de fato aprendido a reconhecer um orgasmo real. Talvez confunda barulho com prazer, movimento com entrega, contração com conexão. Porque o orgasmo não é só físico, é também emocional. E se o corpo parece estar ali, mas a mente está distante, pode ter certeza, o prazer não aconteceu por completo. Então, como saber se ela gozou ou fingiu? Não existe fórmula mágica, mas há sinais. O primeiro, e o mais importante, é a coerência entre o corpo e a emoção. Um orgasmo real não acontece isolado. Ele vem acompanhado de um certo colapso emocional, um riso leve, uma expressão de alívio, uma mudança na respiração, um relaxamento no corpo, um olhar mais solto, como se algo tivesse atravessado todo o corpo e deixado um traço inegável. Já o orgasmo fingido, na maioria das vezes, é roteirizado, rápido demais, intenso demais, sempre igual. Tem muito som e pouca alma, e o corpo, no fim, não muda. Continua tenso, continua distante, como se nada realmente tivesse sido tocado. E outro sinal é a frequência. Se ela diz que goza toda vez, com rapidez, com penetração simples, sem nenhuma estimulação clitoriana, algo está errado. Porque, biologicamente, a grande maioria das mulheres não goza apenas com penetração. O clitóris é o centro do prazer feminino e ignorá-lo é como tentar fazer café sem ligar a cafeteira. Pode parecer que está funcionando, mas não está. E isso nos leva a outro ponto. Muitos homens têm dificuldade de aceitar que a parceira não gozou. Leva para o lado pessoal, se sente insuficiente, e aí cria um ambiente de cobrança e ego. Só que o prazer não floresce sob pressão. Para ela se entregar de verdade, precisa haver segurança, escuta, presença e humildade para entender que cada mulher é um universo e o mapa não vem pronto. Por isso, o verdadeiro amante não é o que causa orgasmo sempre,
é o que causa liberdade, o que permite que o outro diga: hoje não veio, mas foi bom mesmo assim. O que entende que prazer não é resultado, é processo. E que fingimento, por mais bem intencionado, sempre é um sinal de silêncio. No próximo bloco, vamos falar sobre como abrir esse diálogo sem causar constrangimento, como perguntar sem pressionar, como criar um ambiente onde fingir não seja necessário e, acima de tudo, como transformar sexo em verdade, mesmo que o orgasmo não apareça. Vamos continuar. Agora que você já entende por que tantas mulheres fingem o orgasmo e reconhece que o problema não está só no momento da transa, mas sim na cultura sexual como um todo, a pergunta que fica é: o que fazer com essa informação? Como construir uma sexualidade baseada em prazer verdadeiro e não em performance? Como abrir espaço para que o orgasmo aconteça de verdade? Ou que sua ausência não vire um motivo de vergonha? Tudo começa fora da cama. Antes do sexo, vem o clima, a conexão, a escuta, a leveza. Quando existe intimidade emocional, o corpo responde com mais facilidade. E quando existe espaço para falar, o fingimento perde o sentido, porque ninguém sente que precisa esconder nada. O problema é que muita gente ainda confunde sexo com teste, com avaliação. Como se cada transa fosse um campo de prova onde você precisa entregar resultado. E isso, além de injusto, é sufocante. Se você quer saber se ela gozou ou fingiu, a resposta não está no gemido, está na confiança. Você já perguntou a ela, de verdade, o que gosta? Já escutou quando ela diz que precisa de mais tempo? Já aceitou quando ela diz: não cheguei lá, mas foi bom mesmo assim? Ou reagiu com cara de desapontamento? É nessa reação que mora a verdade. Porque quando ela sente que não precisa fingir, que pode ser honesta sem ferir seu ego, o prazer real passa a ter chance de acontecer. Mas atenção, não transforme o orgasmo feminino em missão, nem em obsessão, nem em moeda de validação. A ideia não é pressionar para que ela goze, é construir juntos um ambiente onde o prazer possa florescer naturalmente no ritmo dela. E o ritmo da mulher é outro. O corpo feminino é mais lento, reage de forma diferente, precisa de mais estímulo, mais tempo, mais sensibilidade. E isso não é defeito, é potência, porque quando a mulher se entrega de verdade, o prazer dela pode ser múltiplo, expansivo, profundo, mas só se for real, só se houver espaço. Outra dica: troque o "você gozou" pelo "foi bom pra você", porque às vezes ela não teve orgasmo, mas viveu uma experiência incrível mesmo assim. E às vezes o contrário também acontece. Ela goza rápido, mas sem conexão nenhuma. Então o prazer não é só a explosão final. É o caminho, o toque, a presença, o corpo sentindo, o olhar que encontra. E se você descobriu que ela já fingiu? O que fazer? Respira. Não leve para o pessoal. Não transforme isso num ataque ao seu ego. Porque, na maioria das vezes, ela fingiu para não te machucar, para não se sentir culpada, ou porque não sabia como dizer o que precisava. Ao invés de reagir com mágoa, reaja com maturidade. Pergunte o que ela precisa, o que gosta, o que sente falta, e esteja pronto para ouvir, sem se defender. Aliás, escutar é o maior afrodisíaco. Quando uma mulher se sente ouvida, ela relaxa, e quando relaxa, sente. E quando sente, goza, de verdade. Mas para isso, ela precisa confiar que você não vai transformar o sexo num campo de cobrança. E se você é quem já fingiu, saiba, você não está sozinho. Muita gente já fingiu. Por medo, por pressa, por não saber como dizer "hoje não foi". Mas você não precisa mais disso. Não precisa sustentar uma mentira para proteger um ego. Você merece prazer de verdade. Você merece ser tocado com presença, com escuta, com desejo real. O prazer fingido é como um sorriso falso. Pode convencer na hora, mas deixa um gosto estranho depois. E o sexo, quando é verdadeiro, não precisa de teatro. Precisa de verdade. Mesmo que essa verdade seja: não foi tudo que eu esperava, mas quero tentar de novo com mais presença. E, por fim, lembre-se que orgasmo não é sinônimo de amor, nem de tesão, nem de sucesso sexual. É só uma parte da experiência, bonita, intensa,
mas não obrigatória. O que importa mesmo é que os corpos se encontrem com honestidade, que o toque venha com escuta, que a entrega venha com respeito e que o silêncio seja preenchido por verdade e não por atuação. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já viveu alguma dessas situações e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala de sexo com verdade, porque prazer de verdade só nasce onde há coragem para sentir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, com presença, escuta e desejo real.